gente fala, né, às vezes com os prefeitos, o doutor, e eles dizem que não tem dinheiro. Esse não é o problema dessa cidade, tá? A gente vai dar início a essa audiência pública. O tema principal, que é a Lei Federal número 15.326 de 2026, que trata da equiparação das educadoras de desenvolvimento infantil como professoras. A vida inteira a gente buscou os direitos, porque nós fazemos um trabalho de excelência. Quando passamos para a educação, nós pensamos assim, já que vamos para a educação, precisamos ter a formação. Buscamos a formação e nos foi oferecida. A partir do momento que nós nos formamos professoras, porque todas aqui que estão aqui são pedagogas, né, com formação em ensino inicial, fundamental, de 1º ao 5º e especialização em educação infantil. Lá está no nosso diploma. E muitas vezes as portas sempre foram fechadas para nós. Tudo que nós conseguimos foi através de muita luta. Estamos empenhadas, né, em buscar a valorização, porque professoras nós já somos. Uma nomenclatura que já tinha que ser dado para a gente lá atrás, lá em 2004. Lá já sabíamos, quando a dona Yara Bernardes esteve aqui, que nós conversamos com ela, que o artigo 61, ele dizia de professores leigos. E esses professores leigos éramos quem? Nós. E tudo isso, mesmo sendo conversado, muitas vezes nos foi negado. Agora, temos uma lei que o Lula sancionou, que a deputada lutou, que a doutora Eliana acompanhou durante esses 30 anos para ela acontecer, né? Aí, que assim, gente, eu acho que no estado de São Paulo, pelo que eu vejo, a Undime brigou muito a respeito dessa lei. Ela não quer essa lei. Ela quer sempre que o serviço de educação seja sucateado. E se a gente quer, e a gente entende que a educação é que transforma, é a partir daí que tem que ter o respeito. Nós fizemos concurso, nós entramos pela porta da frente. Eu consigo conceber como que as pessoas que estão do teu lado, vendo que você está fazendo a mesma coisa, acham que você não é igual, que você não tem o mesmo direito. Gestão e finanças, ele tem que gerir e ver as contas. E aí ele quer dar pitaco na educação, sem saber como é que a educação anda. O que a educação precisa? Nesta lei está escrito devendo, só que essa tarefa, os vereadores sabem, tem que ser do executivo. A gente está aqui dialogando porque pela primeira vez no Brasil, o cuidar, o brincar e o educar foi reconhecido como docência. Esse detalhe importantíssimo que significa a gente poder dar autonomia para um cidadão se desenvolver e se tornar um ser adulto crítico, né, responsável. E essa lei, ela é uma revolução em que sentido? Ela garante o enquadramento, porque os cuidar e o brincar antigamente fazia parte do quê? Da assistência social, da concepção assistencialista de educação, que era um depósito de criança. E hoje o caráter que prevalece é o caráter pedagógico, é o caráter da docência, e é isso que a gente tem que explicar, porque as pessoas precisam entender. É um momento em que a gente continua aí um estudo, uma conversa. Quando a gente não trabalha em creche, né, em educação infantil, que tem ali a EDI, você nem percebe muito essa discrepância. E o que eu fazer com a criança, quem está ali no B1, no B2, né, no maternal 1, é o professor. Né? Então é isso, né? Somos todas professoras, vocês desenvolvem esse papel. Uma das nossas falas lá junto à secretária, as conversas, né, as diversas conversas, é que o que estiver na lei que a gente está estudando para organizar ao nosso plano de carreira, que é a Lei 752, nós estamos organizando para que isso aconteça. Agora é fazer acontecer o que está na legislação. Depois do estudo da comissão, foi entregue uma minuta para as meninas, né, numa reunião, que são as representantes. Depois teve a reunião com a doutora, né, e aí agora a gente está no seguinte ponto.
estamos aqui, o que nós, enquanto pedagogas, enquanto estudiosas ali da 752, encontramos de organização na nossa legislação foi isso. Já temos, para entrar nessa comissão do estatuto, que foi um dos combinados, 2 representantes, né, das EDIs, que vão entrar e vão estudar junto com a gente, porque teve um momento que elas foram como convidadas, agora elas vão fazer parte dessa comissão. Joana, eu esperava mais informações em relação ao que realmente a Secretaria já está, tem desenhado para a questão de que seja colocada em prática a lei, porque esse debate não é de agora. Lembro em 2024 a luta de vocês pela reclassificação, e uma das questões que sempre foi colocada ali, a gente não pode fazer algo diferente do que está sendo proposto, porque não existe lei que reconheça, que enquadre vocês. E agora existe lei, só que a gente já está em junho. Essa lei, ela foi sancionada em janeiro de 2026. Eu ouvi da secretária que estamos estudando, estamos dialogando, vamos formar uma comissão. E é bom até passar para a gente o que está sendo dialogado, que está nesse esboço. Qual é o prazo para que esse grupo de estudos ele já dê um retorno e possa já dizer para essas profissionais, olha, a partir de agora, vai ser dessa forma. Eu acho um absurdo ter uma lei federal que precisa de uma lei municipal para entrar em vigor. Eu acho isso. Não tem cabimento ter uma lei federal e a gente ainda depender de todos os prefeitos do país para realmente a lei entrar em vigor. Então isso eu não entendo muito, não cabe muito na minha cabeça. Eu ouvi muito aqui na mesa, não, mas elas brincam, elas cuidam, elas alimentam. Gente, a BNCC diz que isso é educar. E quando a gente recorre aos grandes mestres da educação, eles dizem que as crianças aprendem não com aquele professor que mais conhece, que tem mestrado ou doutorado. As crianças aprendem mais com os professores que eles têm vínculo. Agora imaginem, quem mais pode ter vínculo do que quem te alimenta, do que quem te dá banho, de quem te pega no colo e acalma o seu choro? Qual professor pode ter mais vínculo do que as professoras do ensino infantil? Então precisamos reconhecê-las financeiramente. Agora a doutora, ela falou uma coisa sobre... Não, a gente fala, às vezes com os prefeitos, doutor, e eles dizem que não tem dinheiro. Esse não é um problema dessa cidade, 30% da balança comercial do país passa por Santos. Santos tem um PIB maior do que muitas capitais no Brasil. Santos tem um PIB maior até do que muitos países. Ou seja, Santos tem totais condições de dar amanhã o aumento para as EDIs. Eu digo mais, a prefeitura ela pode gastar com funcionarismo público por volta de 54%. Santos gastou 40%. Tem dinheiro de sobra em Santos. Aproveito para responder o questionamento da vereadora, Débora, sobre prazos. Nós, na Secretaria de Educação, nós trabalhamos muito coletivamente. Nós já temos uma minuta que nós poderíamos ter aberto um processo para encaminhar, do que a gente entende que seria necessário colocar em prática. Tá? E aí nós entregamos já essa minuta e ficamos de um retorno de o que vocês esperam, porque como a doutora, a gente estava conversando aqui, cada cidade, eu sei que vocês esperam que dá na legislação, nós sabemos que não é aqui só a parte financeira, a luta de vocês já deixou ali, quase que equiparado, não está dentro do valor do salário, mas vocês já lutaram e estão ali, perto do valor diferente de muitas cidades que a gente estava falando aqui. Só que a nomenclatura, o que adianta a gente elaborar numa comissão, ser aceita pela secretária, a gente abrir um processo e depois, olha, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Então, na Secretaria de Educação, vereadora, a gente trabalha muito coletivamente e isso demora mais do que deveria. Vereadora, nós estamos no aguardo da veda evolutiva para abrir o processo. A lei federal dita para os municípios como eles devem agir, mas não pode agir pelos municípios. Cabe aos municípios se enquadrarem à lei federal.
O estado ilegal de coisas que se dá hoje é o estado ilegal dos municípios que não enquadraram. A gente tem uma questão que é muito clara sobre o financiamento, que é o Fundeb. Todo ano, o governo federal transfere recurso para os municípios sustentarem a educação municipal. Aí, quando você vai olhar na lista de professores desses municípios, você percebe que estão todos ali. Então, o município está recebendo, como professor, o recurso para cada servidor que está ali. Então, se o município está utilizando esse recurso para outra coisa, se o município está direcionando recursos para outra coisa, isso é uma questão do município. Está muito claro na própria declaração do município ao governo federal que são professores sim. Basta apenas fazer um enquadramento e reconhecer na lei. Aqui a gente tem uma oportunidade muito boa aqui em Santos. A gente está com a antiga secretária de Educação sentando na cadeira de prefeita hoje. Não tem oportunidade melhor para ela assinar a lei de enquadramento.